Oi, gente, estamos reativando o canal. Demoro de fazer vídeos, né? Mas hoje uma coisa me inquietou, tá? E, bem, enfim, mas antes disso, gostaria de dizer que apoie o canal, tá? Comente, compartilhe e indique, tá? Dê um sinal de joia e contribua, tá? É o seguinte, recentemente morreu o Jürgen Habermas, um grande filósofo, né? Ele nasceu em 1926, não, 1929 e morreu agora em 2026. Ou seja, nasceu final da década de 20, né? E passou o resto dos anos 20, né, do século, né, as décadas do século, e chegou até, né, quase o final, né, ou do meio para o final da década de 20 do século 21. Ou seja, ele é um filósofo muito contemporâneo, né, nesse sentido. Teve uma experiência grande no século XX e no século XXI. E por que eu falo isso? Eu apesar de ter lido o discurso filosófico da modernidade do Habermas, né, eu não entendia, essa que é a verdade. Né? Apesar de eu ter feito curso de filosofia e tudo, mas algumas filosofias e alguns filósofos, a gente às vezes teima em não entender, né? Não entende direito, né? E eu não entendi o Habermas. Do ponto de vista como numa catástrofe, eu fui entender o Habermas, infelizmente, deveria ter entendido antes, depois que ascendeu a extrema direita no mundo e no Brasil também. Por quê que aconteceu isso? Porque o Habermas é o filósofo que propõe uma teoria do discurso em que a democracia tem que ser algo dialógico, tem que ser algo do discurso. E a gente entende isso quando vem a extrema-direita, porque a extrema-direita, ela não quer nem saber de discurso, ela tem verdades, quer impor as verdades mentiras dela, é autocrática, autoritária, destrutiva, não respeita a opinião dos outros, é moralista, não quer saber de discursos, não quer saber de conversa, não quer saber de acordos, não quer saber de diálogo. E quando o Habermas propõe do meio para o final do século XX, início do século XXI, o propõe e fala sobre uma questão dialógica, que a democracia tem que estar estribada no diálogo. Isso, né, que ele diz é um antídoto contra esses extremismos, a extrema-direita e também contra o fanatismo, né, que a gente viu que veio junto com a extrema-direita, infelizmente. Né.
Então, agora, em março, morreu o Habermas, bem velhinho. E depois da morte dele foi que eu fui refletir, poxa, como esse senhor, ouça bem, ouça os velhos sábios, né? Ouve todos os velhos, porque a gente, estou falando da extrema direita, tem muitos velhos, tem muitos idosos que foram para a extrema burrice da vida, né? Eu estou falando, ouça os velhos sábios, né? Como esse senhor, né, ele estava, né, preconizando que é preciso ter diálogo. E não é um diálogo em que você vai dialogar sempre com as pessoas que concordam com você. Não, diálogo é sempre, e quando se trata de democracia, sempre é você vai sempre dialogar com muita gente que discorda de você. Mas tem que estar fora desse diálogo os insultos, as imposições de verdades, as faltas de respeito, e esse diálogo tem que ser aberto, né? Joga as cartas na mesa, como diz. Sem moralismos, e uma construção dialógica. Né? Então, o discurso filosófico da modernidade, né, e outros livros que ele tem, eu estava até procurando aqui o discurso filosófico da modernidade que eu estudei, eu li, e admito para vocês, não compreendi a teoria do Habermas até que agora eu passei a refletir sobre a teoria dele e disse, não, agora eu sei mais ou menos em que a gente pode aplicar essa teoria. Não vou dizer que eu compreendi, né? Porque preciso ler de novo. Agora eu precisaria ler de novo, eu preciso ler de novo, mas eu entendi em que a gente pode aplicar essa teoria. Bem, como eu disse para vocês, eu fiz filosofia, e às vezes é muito difícil a gente ler e traduzir o que muitos filósofos dizem, né? Inclusive o Habermas, né? Ele não está fora disso, mas até um conselho, não tenho medo de ler aquilo que você não entende à primeira vista. Lê condicionário de filosofia, lê condicionário do vernáculo, da língua, tem traduzidos, né? Ele escreveu em alemão, mas tem traduzido em português, é difícil. Lê de novo, pergunta, tem muita gente que está disponível para responder as suas perguntas, nas redes, inclusive, né? E leia Discurso Filosófico da Modernidade. Procuremos entender o que é isso. Mas a minha proposta não é nem esse entendimento do ponto de vista filosófico estrito, esse entendimento para a aplicação da nossa realidade. E para terminar esse vídeo, espero que seja o primeiro de muitos da retomada, dizer que nós estamos num ano de eleição. Não vote em candidatos ligados a ninguém da extrema direita. Tá? A extrema direita, né, ela é contra este diálogo. Né, e até algumas pessoas que dizem que são elementos só, entre aspas, de direita. Então não vote em deputados federal, estadual, senador, candidato a presidente ligado a esse grupo da extrema-direita. Porque é um grupo que não quer saber do diálogo. Impõe verdades econômicas, verdades moralistas, não é nem verdades, são mentiras mesmo. Religiosas, né? E nós, como pessoas, seres humanos, somos do diálogo.
da democracia. Então, pegando esse exemplo e a teoria do Habermas, a gente tem que ser da democracia, do diálogo exaustivo. Bem, gente, contribua no canal, tá? Podemos discutir, né? Comente, me chame para a discussão. Quiser que a gente faça palestras, me chame, só que se você me chamar para fazer palestras assim, em outra cidade, eu tenho que pagar passagem, hospedagem, diária e alguma ajuda de custo, alguma contribuição. Tem tanta gente tantos palestrantes que cobram rios de dinheiro para falar abobrinha, né? Coxaria, né? Vamos discutir coisas sérias, né? E é isso, tá, gente? Estamos aí, né? Indique o canal, compartilhe, passe adiante, ok? E é isso aí.